Imagine que suas pernas estão presas em torno de um touro. A arena está cheia de aplausos ensurdecedores. A adrenalina corre pelas suas veias e você começa a suar. Seu coração acelera quando o portão se abre e a fera furiosa de 750 quilos abaixo de você ganha vida, chutando e pulando com toda a sua força. Você treinou durante anos para este momento, investindo em equipamentos de segurança e trabalhando com treinadores de ponta. Mas agora, enquanto você se agarra ao touro enfurecido com todas as suas forças, nada disso importa e tudo o que você consegue pensar é em ouvir o sinal sonoro e de alguma forma sair sem se machucar. No mundo do rodeio profissional, cada segundo conta, e sua habilidade é a diferença entre a vida e às vezes a morte. Ao longo de sua história, o esporte já viu sua cota de tragédias, com cavaleiros sofrendo lesões que alteram a vida e até mesmo a morte. O rodeio já tirou a vida de mais de 20 cavaleiros profissionais, sem mencionar os amadores. A taxa de lesões no rodeio é cerca de 10,3 vezes maior que no futebol americano, 13,3 vezes maior que no hóquei no gelo e 1,56 vezes maior que no boxe. Mas o aspecto mais assustador é a regra não dita de que, não importa o que aconteça, o rodeio deve continuar. Se você navegar por vários sites que oferecem orientação para aspirantes a peões de rodeio, os custos vão te surpreender, ultrapassando $50 mil por ano. Além disso, o equipamento também não é barato. Você precisará de coletes protetores, perneiras e até mesmo um capacete feito sob medida, pois ao enfrentar um animal grande e imprevisível, é essencial ter o máximo de proteção possível. Então sim, tornar-se um toureiro profissional é um empreendimento caro, mas não importa quanto você invista, ninguém pode garantir que você sairá ileso ou que você sairá de todo. Os riscos são altos e as recompensas são efêmeras. Mas para aqueles que ousam perseguir o sonho de 8 segundos, a emoção do passeio vale cada centavo e cada segundo árduo gasto no treinamento. Então você acha que tem coragem para montar um touro enfurecido por 8 segundos de pura adrenalina? Se você respondeu sim para essa pergunta, pode mudar de ideia até o final deste vídeo. Vamos dar uma olhada em 6 dos piores incidentes de montaria em touros na história humana. Estou em uma missão para alcançar 25 mil inscritos, então se você ainda não fez isso, aperte o botão de inscrever-se. Alguns destes podem te chocar profundamente, mas você também pode ficar tranquilo sabendo que alguns dos corajosos cowboys desta lista sobreviveram com lesões permanentes. Nosso primeiro desafiante é Tuff Hedeman. Se você não conhece o Tuff, o nome dele já deveria te dizer tudo o que você precisa saber. Ele era um autêntico cowboy, lenda nos rodeios de montaria em touros, tendo conquistado até o poderoso touro Bodacious. Este touro também foi responsável por sua devastadora lesão. Se você é como eu e não conhece o Bodacious, aqui está uma pequena introdução a um dos touros mais temidos no rodeio. Ele era conhecido por pular tão forte que dava para ver sua barriga das arquibancadas. Dos 135 cavaleiros que tentaram montá-lo, apenas 8 conseguiram superar o Bodacious. A maioria dos cavaleiros que falharam caiu nos 2 primeiros segundos. Alguns afirmam que Bodacious é o motivo dos cavaleiros usarem proteção facial completa, pois o touro inteligente aprendeu a jogar a cabeça para trás e atingir o rosto dos competidores. Sua força absoluta e poder explosivo fizeram de Bodacious o touro mais infame a pisar cascos no ringue de rodeio. Ele ficou conhecido como o touro mais perigoso do mundo e também o maior touro que já saltou. Tuff Hedeman foi um dos poucos homens que realmente conseguiu dominar Bodacious em uma ocasião, mas em seu trágico incidente ele não teve tanta sorte. Richard Neil Tuff Hedeman nasceu em 2 de março de 1963 e teve uma carreira que abrangeu alguns dos melhores anos de montaria em touros. Ele viajou pelos circuitos com seus amigos íntimos Cody Lambert, Jim Sharp, Clint Branger, Ty Murray e ninguém menos que Lane Frost, que tragicamente perdeu sua vida para um touro em 1983. Tuff venceu o Campeonato Mundial de Montaria em Touros da Associação Profissional de Cowboys de Rodeio 3 vezes, em 1986, 1989 e 1991. Ele também ganhou um campeonato em 1993 para a agora extinta organização apenas para montadores de touros. Até 1993, Tuff havia acumulado mais de $1 milhão em ganhos na carreira, mas uma lesão no pescoço no mesmo ano na final nacional de rodeio o afastou do circuito durante todo o ano de 1994.
Além de suas conquistas, Tuff foi fundamental na cofundação da Associação Profissional de Montadores de Touros e ganhou o Campeonato Mundial da Professional Bull Riders de 1995. Stephen Baldwin até o interpretou no filme de 1994, 8 Segundos, sobre a vida de Lane Frost, onde Tuff foi o dublê de seu próprio personagem. O terrível acidente de Tuff ocorreu no mesmo ano em que ele ganhou o Campeonato Mundial da Professional Bull Riders de 1995. Foi no comando do notório touro Bodacious. A fera tinha ficado fora da competição por algum tempo após uma lesão, mas agora ele estava de volta e mais temível do que nunca. Além disso, ele havia desenvolvido uma nova tática de cabeçada, podendo remover os cavaleiros com um único movimento brusco de seu corpo monstruoso. Bodacious é o tipo de touro que fará qualquer cavaleiro de touros abandonar o esporte para sempre. Tuff tinha uma história com Bodacious. Em 1993, ele se tornou um dos poucos cavaleiros a dominar o touro, marcando uma 95 quase perfeita. Contudo, quando seu próximo passeio com Bodacious ocorreu 2 anos depois, Tuff estava, segundo ele mesmo, super confiante e despreparado. A comporta se fechou com força, e Bodacious saiu dos portões com a força da natureza percorrendo seu corpo. Ele pulou e girou selvagemente, repetidas vezes jogando sua cabeça para cima para derrubar o corajoso cavaleiro. Em uma fração de segundo, a cabeça do touro acertou violentamente o rosto de Tuff. Ele foi imediatamente arrancado da fera selvagem, batendo contra o chão com um peso morto. O toureiro cercou Tuff para protegê-lo de mais danos, mas o pior já havia sido feito. Tuff foi retirado da arena. Segundo ele, seu rosto estava dormente, mas ele não percebeu a extensão da lesão, até ver que todos que passavam por ele olhavam para ele como se ele fosse o diabo. A força vital esvaiu-se de seu rosto enquanto ele era levado de um acidente quase fatal. Quase todos os ossos de seu rosto foram estilhaçados pelo poder de Bodacious. Ele sobreviveu a essa lesão insana, mas perdeu o sentido do olfato e do paladar, e após horas de cirurgia reconstrutiva, grande parte de sua expressão facial foi perdida. Ele passou quase 2 meses se recuperando, mas fiel ao seu nome, ele voltou à cela no esporte que quase lhe custou a vida. Mais tarde, naquele ano, no National Finals, Rodeo Tuff enfrentou Bodacious novamente e todos aguardavam para ver o resultado. Porém, o filho de Tuff tinha lhe pedido para nunca mais montar Bodacious. Então, depois que Tuff enfrentou Bodacious, ele soltou o touro sem um cavaleiro quando as comportas se abriram, seu sinal de respeito tanto para o touro quanto para seu filho. Tuff foi ovacionado de pé pela multidão por conhecer seus próprios limites. Tuff o teve e se aposentou do rodeio em 1999 depois de ter herniado um disco de uma lesão na coluna anterior. Então você acha que teria a coragem de segurar o Bodacious pelos 8 segundos mais selvagens da sua vida? A seguir, Paul Schroeder. Esse homem era resistente. Ele sofreu diversas lesões na arena, incluindo várias costelas quebradas, e fraturou a perna direita 3 vezes. No entanto, essas não foram suficientes para desencorajá-lo da montaria em touros, como muitos seriam. Bo começou cedo a montar touros aos 4 anos de idade. Segundo Bo, quando tinha cerca de 4 ou 5 anos, seu pai o levava para a arena de rodeio do seu avô, ele disse. Eu montava em bezerros e praticava. Eu assistia a vídeos de rodeio e montaria em touros, e sempre quis ser um peão de rodeio. Conforme Bo crescia, ele se envolvia mais com o touro de rodeio e aos 13 anos ele estava competindo no Nacogdoches Pro Rodeo e Steer Shows. O início precoce mostrou a Bo que poderia viver disso. Sua carreira floresceu. Em 2007, ele se tornou um cavaleiro profissional da Associação de Cowboys de Rodeio e viajou de arena em arena, competindo em uma média de 100 rodeios por ano, e ele tinha o apoio de toda a sua família atrás dele. O rodeio era algo pelo qual todos eram apaixonados. Os touros realmente corriam na família. Sua irmã, Nikki Duke, corria com barris em rodeios juvenis até o ensino médio, e seu pai, Punk Schroeder, sempre fez parte disso também. Punk montava e lutava com touros, e aprendeu isso com seu pai, Ike Schroeder, que produzia rodeios e rodeios juvenis e ainda cria touros até hoje. Bowie se tornou um finalista nacional de rodeio e um excelente cavaleiro, com 219 passeios bem-sucedidos em 615 tentativas em sua carreira. Mesmo após um grave acidente, sua vasta experiência não o impediu de continuar montando touros. Apesar disso, Bowie nunca esquecerá o dia 24 de março de 2013.
Ele competia no Fort Mojave Classic Extreme Bulls. Bo se manteve firme contra o gigantesco touro preto, se contorcendo e balançando com graça enquanto o animal tentava derrubá-lo. Mas Bo começou a perder a aderência e a força da fera o lançou para frente. O touro atingiu seu corpo várias vezes com os chifres. Bo foi imediatamente nocauteado e caiu no chão. Ficou evidente para todos ali que Bo sofreu ferimentos sérios, mas ninguém sabia a gravidade deles. Ao recobrar a consciência, ele disse aos socorristas que não conseguia respirar, então foi colocado em um inalador de oxigênio. Foi aqui que eles notaram o estrago causado pelo chifre. Seus pulmões não conseguiam inalar oxigênio, então o levaram rapidamente ao hospital. Descobriram que seus pulmões colapsaram e sua traqueia rasgou pela força do chifre do touro. Os médicos inseriram um tubo para inflar seus pulmões e, se tivessem errado por 1/3 de polegada, Bo não teria sobrevivido à cirurgia. Depois de passar pela unidade de terapia intensiva, Bo precisou usar traqueostomia por 6 semanas, ficando totalmente sem falar. Apesar dessas lesões insanas, ele ainda voltou para a dureza da arena de rodeio e continuou a montar alguns dos touros mais furiosos por aí. Ele ainda é conhecido por seu estilo de montaria destemido e determinado, sendo elogiado por sua habilidade de se manter até nos touros mais difíceis. Mesmo após sua lesão 1 ano depois, ele conseguiu ganhar o primeiro lugar na Exposição do Sudoeste e Show de Pecuária em Fort Worth em 2014. Ele respeita o ofício, diferente de muitos cavaleiros. Ele disse que faz isso porque eu amo a adrenalina. Homem lutando contra a fera, eu acho. Respeito esse animal e suas capacidades. Meu foco está em mim e nele, nada mais. Você consegue imaginar a coragem necessária para voltar a montar em um touro após uma lesão tão grave? Uma lesão que ameaça a vida seria vista como um sinal para mudar de carreira ou como um desafio a ser superado para continuar no mesmo caminho? Infelizmente, nem todos os cavaleiros têm essa sorte. Alguns montam no touro pela última vez e nunca mais voltam a andar sozinhos. Brent Thurman era um cavaleiro de touros que tinha um sorriso permanente no rosto. Diziam que não conheciam ninguém que sorrisse tanto, mesmo com os 2 dentes da frente faltando. Ele era conhecido não só como campeão mundial de montaria em touros, mas também como motivador da vida. Brent era um homem que se dava bem com todos que conhecia e sempre educava os mais jovens. Nos tempos de escola, ele praticava diversos esportes como futebol, basquete, atletismo, pesca na baía e até golfe profissional. O atletismo de Brent brilhava em tudo que ele fazia. Ele começou a montar touros aos 8 anos, enquanto muitos de nós ainda estávamos cutucando o nariz. Conforme desenvolvia seu próprio estilo, muitos toureiros elogiavam sua montaria única, mantendo a mão mais baixa que a maioria dos cavaleiros e usando as pernas para suporte e estabilidade mais do que o tronco. Essa técnica lhe rendeu muitas vitórias. Quando seu ano profissional chegou ao fim em 1989, Brent estava entre os 30 melhores toureiros do mundo. Você deve saber que ao longo dos anos os toureiros estão propensos a sofrer muitas pequenas lesões, é quase uma garantia, então... Infelizmente, Brent sofreu muitas lesões que o impediram de se qualificar para as finais nacionais mais cedo, mas em 1993 ele finalmente se qualificou para seu primeiro rodeio final nacional. Mal sabia ele que este era o caminho para sua queda, ele terminou em 5º na classificação final, naquele ano, e 13º no ranking mundial da Crown Royal de 1994, seu próximo torneio. Provou ser o seu último. Brent não era apenas apaixonado por montaria em touros. Ele tinha paixão pelas pessoas e desejava ver aqueles ao seu redor alcançando o sucesso. Sua compaixão o levou a se voluntariar em competições especiais de rodeio para jovens com deficiências e a julgar eventos de montaria em touros no tempo livre. Ele se envolveu com a senhorita Candy Jones, diretora do programa para crianças com necessidades especiais na Covington Middle School, localizada em Austin, Texas. Ele serviu nesta escola como voluntário, trabalhando com as crianças para melhorar suas habilidades de leitura e horticultura. Este programa se tornou muito querido para Brent, e ele queria organizar uma competição de montaria em touros com a renda revertida para esta escola. Isso mostra a humanidade de Brent e sua paixão por ajudar as pessoas. Ele era próximo de todos ao seu redor. Ele amava crianças, amava novos desafios e sempre encontrava humor e alegria na vida.
Então, vamos voltar ao trágico passeio de Brent na final nacional de rodeio de 1994. Brent saiu dos portões com seu touro na mão com sua técnica única. Brent parecia ter o touro sob seu controle total. No entanto, 4 segundos depois, Brent foi derrubado. O que parecia ser um final normal para a loucura, de repente se transformou em um desastre quando Brent se emaranhou em sua cela de couro. Ele foi pego no redemoinho do touro e puxado para debaixo de seus poderosos cascos. O touro pisoteou Brent fatalmente, transformando seu animado passeio em uma chocante tragédia. Ele nunca recuperou a consciência. Isso provou ser a última vez que ele pisaria na arena de rodeio. Brent faleceu em dezembro de 1994. Naquele dia, o mundo foi roubado de uma alma empática que tirou um tempo de sua vida para ajudar os outros. Brent Turman é o único cowboy a morrer no rodeio nacional final, e ele sempre será lembrado pela comunidade. Aqueles que ele tocou lembrarão da perda de sua vida, mas alguns cavaleiros precisam lidar com essa perda de uma forma completamente distinta. Jerome Danger Davis é um desses toureiros. Seu apelido é um testemunho de até onde ele estava disposto a ir para superar os touros aterrorizantes que esses cowboys corajosamente montam. Jerome nasceu em 10 de agosto de 1972 em Colorado Springs. Ele seguiu os passos de seu pai e começou a montar em touros desde muito jovem. Ele logo demonstrou habilidade inata e todos previam seu futuro. Uma carreira de sucesso como montador de touros. Como a maioria dos montadores de touros, ele tinha hobbies acelerados e cheios de adrenalina. Estes incluíam corridas de motocross, caça e NASCAR com alguma pesca para um equilíbrio relaxante. Quando criança, sempre que lhe perguntavam o que ele queria ser, Jerome sempre dizia: "Eu quero ser um montador de touros." Jerome montou seu primeiro touro aos 11 anos, mas não conseguiu completar os 8 segundos. Naquele momento, ele soube que seria um montador de touros. A partir de então, ele participou de 12 a 15 rodeios por ano. Esse número continuou a aumentar ao longo dos anos. Jerome ganhou sua primeira fivela como calouro do ensino médio. Em montaria em touros, a fivela é normalmente concedida ao melhor cavaleiro em qualquer campeonato. Ele continuou a subir nas fileiras dos melhores cavaleiros de touros, conquistando o título de campeão do rodeio do estado da Carolina do Norte em 1990. Ele seguiu vencendo como calouro, agora na faculdade. Ele venceu o campeonato de montaria em touros da Associação Nacional de Rodeio Intercolegial. Depois do primeiro ano de faculdade, em 1992, Jerome decidiu levar sua montaria em touros ao próximo nível. Ele se qualificou para a Associação Profissional de Cowboys de Rodeio e se tornou profissional. Ele começou a ser notado e em 1993, Jerome foi escalado como dublê de Luke Perry no filme 8 Segundos. Ele alcançou a glória em 1995 ao vencer o Campeonato Mundial de Montaria em Touros da Professional Rodeo Cowboys Association. A partir deste ponto, Jerome continuou a se destacar nos torneios da PCRA e Professional Bull Riders, ficando entre os 5 primeiros ano após ano. Em 14 de março de 1998, a sequência de vitórias de Jerome chegou ao fim. Jerome Danger Davis estava em cima de um touro enorme que fazia o chão tremer enquanto caminhava. Eles saíram dos currais como 2 parceiros de dança, executando com graça os movimentos memorizados. Em um trágico revés do destino, Jerome foi lançado do touro, quebrando o pescoço ao se chocar contra o chão. Incrivelmente, Jerome de alguma forma sobreviveu a essa brutal lesão, mas ficou com a lembrança permanente dos perigos de montar em touros. Jerome Davis ficou paralisado do peito para baixo. No entanto, Jerome é um cowboy que monta em touros com um coração de aço e uma mente resiliente. Ele não deixou essa derrota derrubá-lo. Ele recebeu o Anel de Honra durante as finais da Professional Bull Riders de 1998 e continua feliz com sua esposa, Tiffany. Jerome segue contribuindo para a comunidade de montaria em touros como contratante de estoque, fornecendo alguns dos touros mais desafiadores do circuito. A segurança é sempre uma preocupação na montaria em touros, mas mesmo com o melhor equipamento, incidentes que não deveriam acontecer ocorrem, como o caso de Amadeu Campos Silva. Ele nasceu no Brasil em 1998 e cresceu com um amor pelo rodeio e montaria em touros.
Ele começou a montar touros desde jovem e logo ganhou reconhecimento por seu talento natural e coragem na arena. Em 2017, Amadeu ingressou no Tour de Toureiros Profissionais nos Estados Unidos, mudando-se para Sunset, Texas, com sua família para perseguir seu sonho de se tornar um toureiro profissional. Ele rapidamente ganhou fama no circuito como um competidor feroz e favorito dos fãs. Em 29 de agosto de 2021, Amadeu Campos Silva fez sua última montaria durante um evento do Professional Bull Riders Velocity Tour em Fresno, Califórnia. O jovem de 22 anos competia na rodada do campeonato ao tentar montar o touro Classic Man. Durante sua montaria, Silva caiu do touro e atingiu o chão. Enquanto tentava se levantar, o touro virou-se e o atacou, atingindo Silva no peito com seu chifre. O impacto causou graves lesões internas, incluindo uma aorta rompida. A equipe médica correu para ajudar Silva e o levou ao Centro Médico Regional da comunidade em Fresno. Apesar dos esforços da equipe, Silva sucumbiu aos ferimentos e foi declarado morto no hospital. Todos sabemos que é preciso aceitar certo nível de consequência ao fazer algo extremo. Ou vivemos uma vida estacionária, ou corremos riscos para transformar o mundano em emocionante. Muitos dos cavalheiros nesta lista viveram tais vidas, aceitando que poderiam ficar com lesões permanentes ou até mesmo a morte. No entanto, os incidentes mais trágicos foram aqueles em que uma chance de vida foi encerrada antes que pudesse realmente começar. Isso é verdade no caso de Danny Bradshaw. O jovem cowboy adolescente sonhava em montar um touro enfurecido. Ele queria ter seu nome como um cavaleiro profissional de touros nos salões da fama do rodeio. Atualmente, as mortes são raras e espaçadas. Regulamentos rigorosos exigem que os cavaleiros usem equipamentos de proteção no rosto, peito e outras partes do corpo, então quando uma morte ocorre, é ainda mais trágico. Vivemos em tempos modernos e nossa proteção foi aprimorada através de anos de testes rigorosos em campo. Com uma expectativa de proteção, não esperamos o pior. No entanto, acidentes sempre acontecerão. E foi isso que aconteceu com Danny Bradshaw. Em 28 de janeiro de 2023, Danny estava montando um touro pela primeira vez na série de inverno Rafter Carrollton, em King, Carolina do Norte. Todos sentiram a emoção do jovem, pois montar um touro pela primeira vez provavelmente é os segundos mais emocionantes que você já experimentou. Com alegria no coração, Danny subiu em cima do touro. Ele não percebeu que sua intensa paixão levaria a um trágico fim. Em seu último passeio, Danny montou o touro Rocket Ride. Ao abrir o compartimento, o touro começou a saltar com violência. Danny podia ser visto se divertindo como nunca naqueles poucos segundos que pareciam uma eternidade para a pessoa em cima da fera. Rocket Ride jogou Danny para fora rapidamente. O jovem cavaleiro caiu no chão e, antes que pudesse se proteger, o touro pisou em seu peito, causando ferimentos graves. A multidão assistiu em silêncio enquanto os paramédicos trabalhavam no corpo de Danny. Vários colegas toureiros se curvaram ao tentar salvar a vida do garoto. Infelizmente, seus esforços foram em vão. O pessoal médico de emergência o levou às pressas para o Centro Médico Batista Atrium Health Wake Forest. Apesar de seus melhores esforços, Danny sucumbiu aos seus ferimentos e faleceu mais tarde naquela noite. Danny Bradshaw pode ter tido uma vida curta, mas certamente partiu fazendo o que amava. A comunidade de montaria em touros prestou homenagens ao jovem cowboy. Sua mãe, Shannon Bowman, expressou sua dor e orgulho em seu filho no Facebook, escrevendo: "Estou tão orgulhosa de sua bravura e coragem, meu pequeno cowboy. Vou te amar e sentir sua falta demais. E sei que Deus vai cuidar de você." Danny recentemente se aventurou no mundo do rodeio e se apaixonou, de acordo com uma postagem em uma página do GoFundMe criada para arrecadar fundos para as despesas de seu funeral. A postagem continuou a descrever sua paixão pelo esporte, mencionando as botas, chapéus de cowboy e grandes fivelas de cinto que ele tanto amava. Ele montou seu primeiro touro em 28 de janeiro, e sua empolgação era palpável. Nenhum de nós poderia acreditar que essa primeira montaria causaria sua morte, e estamos além de devastados. Imagine-se como um peão de touro com lugar na primeira fila para todas essas histórias corajosas, porém trágicas. As horas de treino, o dinheiro gasto e o equipamento adquirido. Comente o que você acha dessas 6 quedas desastrosas em montaria de touros.